João capítulo de número 8, que diz assim: a mulher apanhada em adultério. Porém, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas, os fariseus, repete comigo, fariseus, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Isto dizem eles, tentando-o para que tivesse com que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando, olha só, então a cabeça dele estava baixa, se escrevendo com o dedo na areia, e como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou, ou seja, ele levantou a cabeça, ele disse-lhe: aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar, ou seja, novamente abaixou a cabeça, se inclinasse, escrevia na areia. Porém, ouvindo eles isto e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelo mais velho, até o último ficou só, Jesus e a mulher que estava no meio. E, entretanto, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Irmãos, o Senhor me revelou essa mensagem aqui no culto. Deus me revelou essa mensagem. Aleluia. Subordinado ao Espírito Santo de Deus. Mediante a leitura dessa mensagem, Deus ele brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é uma nova oportunidade. Eu vou contar de 1 até 3. Se você acredita, troca o fundo. Se você acredita neste culto, se você acredita que Deus tem uma palavra para você, e se você veio buscar uma resposta de Deus, você vai repetir comigo no contar de 3. Uma nova oportunidade. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma nova oportunidade. Meu Deus, que lindo. De novo para nós envergonhar o inferno. Vamos lá? Uma nova oportunidade. Olha aí, papai. Glória a Deus. Eu creio. Aleluias. Jesus, ele desce do monte do Getsemane. Jesus estava orando. E Jesus, ele vai até a beira da praia. A vida de quem ora, ele busca revestimento do céu. E naquele momento, os fariseus e os escribas, por isso que eu pedi para a igreja repetir comigo, os fariseus, eles pegam uma mulher no ato de adultério. Meu Deus, é forte. E sabemos que está no livro dos Levíticos que toda pessoa que fosse pega no ato de adultério, ou seja, um crime que fosse pego ali naquele momento em flagrante, pela lei de Moisés, seria apedrejada até a morte. Meu Deus! Isso não era uma lei de Deus que Deus criou, era uma lei que Moisés criou.
E Jesus, ele não veio para não cumprir ou para revogar a lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei, porque ele sabe que a lei, ela traz um zelo para a obra de Deus. Por isso, as igrejas, elas criam seus usos e costume e as suas doutrinas. Doutrina é aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Coríntios, Filipenses, Gálatas, Efésios e alguns outros livros. Isso são ensinamento. E o que é usos e costumes? São algumas coisas que os pastores, os bispos, os apóstolos criam para que seja um zelo da obra de Deus. E assim Moisés criou. Só que a lei do Antigo Testamento, ela é dura. E o próprio Deus vendo que ninguém iria conseguir vencer com a lei do Antigo Testamento. Pastor Gabriel, você prova isto? Provo. Por isso ele enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos dar o direito da salvação. E essa mulher pega no ato de adultério. Então os fariseus e os escribas, o que é os escribas? Os escribas eram os doutores da lei. Se fosse no dia de hoje, seriam os advogados, acusadores. E eles levam até Jesus, sabendo de onde Jesus estava, e vai dizer: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. E eles já vão adiantar, dizendo: e tu sabes que quem fosse pega no ato de adultério na lei de Moisés, essa pessoa deveria ser apedrejada até a morte. Só que, na verdade, o que os fariseus queriam aqui não era cumprir a lei. Primeiro, eles sabendo que Jesus, sendo um rabino, a palavra rabino significa mestre dos mestres, ele estava procurando algo para quê? Para condenar Jesus, sabendo eles, Jesus sendo mestre do mestre, Senhor dos senhores, Rei dos judeus, na mente deles diziam que ele é o Senhor, ele é o Messias, então ele não pode imputar ou cobrir o pecado dessa mulher. Só que ao mesmo tempo ele vai vir a mulher morrer predejada. Como vai ficar a consciência de Jesus? Como vai ficar então Jesus assistindo, vendo aquela mulher ser morta, apedrejada? Realmente os fariseus, de uma forma, eles estavam certos. O que significa os fariseus dentro da Bíblia Sagrada? O nome de fariseu significa acusadores, aqueles que perseguem. Fariseus dentro da Bíblia significa o que? São os caluniadores. A própria Bíblia vai dizer que os fariseus, eles tinham coração de anjo e boca de demônio. Por quê? Porque eles se davam uma de santo, via defeito em todo mundo e se escondia dentro dos seus próprios erros. Ou seja, eles não estavam olhando os erros deles, eles estavam olhando mais os erros das outras pessoas do que os erros dele. Entenda bem, pastor Gabriel, tem fariseu hoje? Tem. Aonde? Dentro da igreja. Quem são os fariseus hoje? São aqueles que acusam, são aqueles que perseguem, são aqueles que vêm no culto e vai dizer: eu vou ver quem vai pregar hoje, eu vou ver quem vai cantar hoje. Quem são os fariseus? É aquele que chega em casa e diz: você viu a irmã que louvou? Ela errou no hino, ela desentonou. Quem são os fariseus? Você viu o irmão do sul que estava ajudando a ministrar essa mensagem? Ele errou, ele demorou a colocar o hino. Você viu a roupa da irmã? Você viu, aleluia, a roupa daquele irmão? Esses são os tipos de fariseus que vêm para fiscalizar a obra de Deus. Os fariseus, eles são o quê? Os caluniadores. Os fariseus, eles são o quê? Aquelas pessoas que acusam. E por sinal, eu quero até abrir um entre parênteses aqui, aleluia, de decifrar o que é o quê? A calúnia e a defamação. Repete comigo: calúnia e defamação. O que é a calúnia? A calúnia é algo que alguém não fez e alguém sai caluniando, dizendo: você viu aquele irmão, você viu aquela irmã, estão falando que ele fez isso, estão falando que ela fez isso. Não usa a sua boca como secretário do diabo, mas usa a sua boca como profeta de Deus. O que é a defamação?
defamação. A defamação é algo que alguém realmente fez, mas alguém sai defamando aquela pessoa, dizendo: você viu quem pecou, você viu quem caiu, você viu quem traiu, você viu o que aquele pastor fez. E por sinal, eu quero abrir um entre parênteses aqui: tanto a calúnia mediante a lei humana como a defamação, ela é crime. Se jogar na justiça, chamar um advogado, a pessoa é indenizado. Eu já trago a primeira revelação do céu. A pergunta que eu faço para a igreja: eu vejo tantas pessoas pegar o microfone, já vi tantas pessoas dizer pela rede social, dizer assim, que Deus envergonha a pessoa no pecado, que Deus envergonha a pessoa no erro. Quem já ouviu alguém dizer isso? Eu não acredito nessa tese. Por quê? O que adianta, o que ganha Deus em envergonhar alguém pelo seu pecado e perder aquela alma para o inferno, perder aquela alma para o diabo? A intenção de Deus não é envergonhar ninguém. A maior intenção de Deus é que aquela alma se arrepende dos seus pecados e vai morar na glória com Ele. E por sinal, tem até um versículo na Bíblia, Ezequiel capítulo 33, que diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus não tem prazer nenhum de apresentar o pecado de ninguém, de envergonhar ninguém. O maior prazer de Deus é que nós entramos por essa porta, ouvimos a palavra, guardamos a palavra e arrependemos dos nossos pecados. Aleluias. De Maruti Rebia, Pudica Manácia, de Forque de Eminência, Ramushi Ranaio. Aleluias. Aí Jesus está de cabeça baixa, escrevendo sobre a areia. Aí eles chegam com a mulher. Aí eles dizem: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, ela deve morrer. Escute, Jesus não poderia deixar aquela mulher morrer, mas ele também, quando ele de cabeça baixa, ele só estava em um sentido, só tem um sentido. Apóstolo, quem traz Jesus está de cabeça baixa. E sabe qual é? Jesus naquele momento ele estava orando. Aleluia, é uma intimidade minha com Deus. Eu imagino Jesus orando e rogando ao Pai, dizendo: Pai, eu não posso deixar essa mulher morrer. Eu não posso deixar essa mulher morrer apedrejada. Mas se porventura ela morrer, eu quero escrever o nome dela no livro da vida, porque eu não posso deixar essa mulher morrer sem salvação. Então permita-me, igreja, a fazer uma agricultura dentro da palavra de Deus. Em lugar nenhum na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, o que Jesus estava escrevendo não diz. Se você ouvir alguém dizendo, não diz, a Bíblia não diz. Então, mas numa intimidade com Deus, eu posso fazer sim uma conjectura mediante a história, desde que não seja heresia. Aquela mulher era crente, sim ou não? Não, ela não era crente, porque ela foi pega no ato de adultério. Então, se ela morresse ali, ela ia morrer em pecado. Então, imagino eu, antes dessa mulher morrer, ela precisa aceitar Jesus como Salvador. Eu achei aqui alguns versículos que se aproximam aproximadamente do que pode Jesus estava escrevendo sobre aquela mulher ali na areia. E o que pode dizer em João capítulo 3, aleluia, em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome são escritos no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3, quando nós aceitamos Jesus, nosso nome também é escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo número 13, versículo 8, Apocalipse capítulo número 17, versículo 8, também diz. Então imagino eu, Jesus olhando para aquela mulher dizendo: antes dessa mulher morrer, eu preciso escrever o nome dela no livro da vida. Imagino Jesus escrevendo na areia o nome daquela mulher na areia. Quantos aqui podem dizer: mestre, aleluia, escreve o meu nome no livro da vida? Quando nós aceitamos Jesus, só que as nossas más obras faz com que o nosso nome seja arriscado no livro da vida. Mas eu vim aqui como homem de Deus para te lembrar que de uma vez que nós aceitamos Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Somente você pode apagar. Jesus te pergunta: como estão as
as suas obras dentro de casa, no trabalho, na rua. Eu vim pegar aqui nessa noite com o povo que eu estou aqui debaixo da acusação de Satanás, mas que eu sei a salvação para morar no céu. Aleluia, Senhor, que anda levastelia. Mas quando Jesus levanta a tua cabeça, Deus dá uma palavra para ele. Aí Jesus olha para todos aqueles fariseus e diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu começo a descobrir uma coisa, que enquanto tem pessoas olhando o defeito do outro, o pecado do outro, falha do outro, ele não tem tempo para cuidar da vida dele. Aleluia. Mas enquanto, aleluia, nós estamos cuidando, aleluia, da nossa salvação, dos nossos atos, está tendo milagre lá dentro da tua casa, no teu trabalho, seja um crente diferenciado, mas falaram mal de mim, me caluniaram, não tem problema, não retribui o mal por mal. Por quê, pastor Gabriel? Porque você tem a graça de Deus. Talvez eles não tenham a graça de Deus, talvez eles não tenham, aleluia, não conhecem o Deus que eu conheço, o Deus que você conhece, que te caluniou, que te apontou, que viu o teu erro, porque enquanto eles estão olhando os erros das pessoas, Deus está trabalhando em favor da tua vida. Aleluia. Só que o texto diz, Jesus pergunta: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Imagina aqueles homens, sabendo que Jesus era um profeta. Eles em si se conheciam, porque eles sabiam de cada um dos erros deles. Imagine um olhando para o outro e dizendo assim: rapaz, já falei para você que isso não iria dar certo. O outro olhou e disse assim: mas foi você que me chamou. Aí o outro olhou e disse assim: mas eu não queria vir, mas porque todo mundo veio. Aí em uma reunião, aí eu lembro da passagem de Jó. Qual foi, pastor Gabriel? Quando o diabo, aleluia, reuniu com Deus, e Deus reuniu com o diabo dizendo assim: viste o meu filho Jó? Olha Deus falando, o justo, íntegro, temente, eu não desvio o seu caminho para o mal. Aí o diabo olha tentando acusar Jó e diz assim: mas sabe por que ele é crente assim? Porque ele tem tudo o que ele precisa. Ele tem carro, ele tem família, ele tem dinheiro no banco, ele tem saúde. Olha o que Deus vai dizer. Aí ele vai então e toca em tudo que ele tem, só não vai tocar na alma dele. Mas então automaticamente o diabo já tinha ido lá, já tinha tentado se andar na vida de Jó. Por quê? Porque quando Deus indaga o diabo fala assim: ele faz isso porque ele já tem tudo que ele precisa. Ou seja, teve uma reunião, uma panelinha. Quem estava na panelinha? Deus e o diabo tentando acusar Jó. Só que nessa panelinha Jó não estava. Sabe o que eu começo a descobrir? Que pode fazer panelinha, pode te acusar de alguma coisa, mas enquanto Deus estiver no meio da reunião, Deus está te defendendo. Já tinha defeito, sim ou não tinha? Então por que Deus falou que Jó era justo? Por quê? Porque Deus estava defendendo o filho dele para o diabo. Você já viu o pai, aleluia, condenar o filho em alguma coisa? Pode fazer panelinha, mas se Deus estiver na panelinha, na reunião, Deus vai te justificar, Deus vai te justificar, Deus vai te justificar. Aleluias. Aí ele sai um por um. Só que o texto diz que novamente Jesus inclina a cabeça e ele volta novamente a escrever na areia. Aqui é a intimidade minha com Deus. Eu não sei o teu grau de intimidade com Deus. E retorno a dizer novamente, a Bíblia dizendo em Apocalipse não diz o que Jesus estava escrevendo. Mas se na minha tese, na minha intimidade, a mulher não era crente, ela passou a ser crente, e Jesus então automaticamente, simbolicamente poderia estar escrevendo: vou escrever o teu nome no livro da vida para você não morrer sem salvação. A mulher agora é crente, porque Jesus fala assim para ela: aonde estão os seus acusadores? Não tem mais nenhum? Olha o que Jesus diz: vai-te em paz e não peques mais. E não peques mais. Sabe o que eu imagino Jesus poderia estar escrevendo naquele momento?
A mulher não morreu. Jesus estava dizendo assim: até agora você pecou, seus pecados foram perdoados, você iria sair daqui dentro de um caixão, mas Deus te deu uma nova oportunidade. Eu trouxe mais Jesus dizendo assim: eu vou escrever uma nova história aqui na tua vida, mulher. Eu vou escrever novos sonhos aqui, porque aquela mulher, ela tinha sonhos, ela tinha desejo, e se ela morresse ali, igreja, ali seria enterrado o sonho daquela mulher. Aí alguém que talvez, se fosse nos dias de hoje, uma vontade de fazer uma faculdade, uma vontade de ser um pregador, uma pregadora, uma cantora, um missionário, se aquela mulher morre ali, os sonhos dela seriam enterrados ali. Eu imagino Jesus dizendo: vai, não peque mais, eu estou escrevendo uma nova história na tua vida. Até aquele momento, a vida daquela mulher era de destruição, era de derrota, a vida daquela mulher era de tristeza, aleluia, não era uma vida prazerosa. Mas a partir do momento que Jesus escreve uma nova história na vida daquela mulher, parece que eu vejo Jesus dizendo assim: olha, eu estou escrevendo uma nova história na tua vida. Toma aqui do céu um livro novo. A tua história não está sendo escrita aqui, ela foi escrita no céu e está terminando aqui. Eu posso revelar tudo que Deus está me mostrando. Então levante a mão, que isso aqui é para receber de mão levantada. E quando eu pregar essa mensagem, parece que entrou alguém aqui, que parece que o teu caderno, você abria a primeira folha e dizia assim: tristeza. Você abria a segunda folha e dizia assim: amargura. Você abria a segunda folha, estava escrito derrota. Você abria a terceira folha, estava escrito cheiro, sonhos perdidos. Eu vou dizer mais: tem alguém que recebeu proposta, recebeu o sonho e disse: agora eu vou me alegrar, agora eu vou cantar, mas te pegaram na tua mão, deixaram você em uma rua. Eu vou falar o nome da rua, parece que eu vejo a placa na esquina dizendo rua da amargura, mas enquanto tem crente de mão levantada, eu vejo que o anjo está pegando esse caderno, jogando fora, te dando o novo caderno, e você está vindo na primeira página, e está escrito assim: minha filha, meu filho, hoje eu enxugo as tuas lágrimas. Tem alguém abriu a segunda folha, e está escrito assim: eu volto a realizar os teus sonhos. Eu abro, quando alguém abriu a terceira folha, e está escrito assim: é mentira do diabo. Eu vejo alguém abrindo a outra folha dizendo assim: a esperança vai voltar novamente. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? O sonho vai voltar, vai voltar, vai voltar. A esperança vai voltar novamente. É mentira do diabo que diz que você não vai ser feliz. Eu vim essa noite para dizer que Deus está realizando os teus sonhos novamente. Vergonha do inferno que diz: para de sonhar, para de buscar, acabou a esperança, você não vai ser mais feliz. A tua casa é uma casa de derrota, teus filhos, teus esposos é casa de derrota. Ô bispo, ô apóstolo, já estou feliz que eu estou vendo lágrima. Já tem alguém pensando: eu só tenho paz quando eu venho para a igreja, porque quando eu voltar para casa vai voltar de novo a discórdia, a contenda, a tristeza, a amargura. Mas não, o Espírito Santo falou para mim: pode voltar para casa em paz, porque a minha paz vai te acompanhar. Vai. Poderia ter demônios reinando lá em volta da tua casa, entre eles Marduk, Azera, Afrodite, Zeus, Dagon, Baal. Mas o Deus que vai habitar lá, ele tem nome. O nome dele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. O nome dele é Sidnu, Sabaó, Jeová Rafá, Jeová Jirei. O nome dele é El Shurimu. O nome dele tem as quatro letras da literatura do Baxo, YHWH. O nome dele é o guarda de Israel. O nome dele é o Alfa e o Ômega. É o que começou e que vai terminar a obra na tua vida. Vou
Aleluias. Aleluias. Norquenda levastenia. Miorde que onde varo lamaro congelo de consuelo. Aquela mulher, a partir daquele momento, ela conheceu quem é Jesus. E João, que escreve essa história, somente João escreveu algo que aquela mulher descobriu. Somente João descobriu isso. O que, pastor Gabriel, João descobriu? João, ele escreve no seu capítulo de número 4, na passagem da mulher samaritana, dizendo: Jesus, eu sou a água da vida, e quem beber dessa água jamais terá sede. João vai descobrir algo que aquela mulher descobriu em João capítulo 6, dizendo: eu sou o pão da vida, que é a palavra, e quem comer deste pão jamais terá fome. João vai descobrir aquilo que aquela mulher descobriu, que é em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, e quem tem essa luz, que é Jesus, jamais anda em treva. Uma coisa que nós precisamos é da luz da palavra, é da guia da palavra. Tem crente que está perdido por aí, vai para lá, vem para cá, bate cabeça, mas Jesus é a luz que quer iluminar. Somente João e aquela mulher vai descobrir no capítulo 8, versículo de número 56, ele dizendo: Abraão, ainda antes que houvesse o dia, eu já existia, e não há aqui nada que eu não possa fazer. Somente João no capítulo 10, versículo 9 vai dizer: eu sou a porta, e quem entrar por essa porta jamais andará perdido. Somente João no capítulo 10, versículo 14, ele vai descobrir: eu sou o bom pastor, e eu sendo o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Somente João no capítulo 11, versículo 25 vai descobrir que Jesus vai dizer para Lázaro, Maria e Marta: eu sou a ressurreição, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Somente João e aquela mulher vai descobrir no capítulo 14, versículo 6, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai assim não por mim. Somente João vai descobrir no capítulo 15, dizendo Jesus: eu sou a videira, e todo aquele que está ligado em mim, jamais eu lançarei fora. Levante a mão, que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você entrou aqui nessa noite porque Jesus marcou um encontro contigo. Hoje é noite de esperança. Você vai sair daqui diferente através dessa palavra. Aleluias. 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 Jesus, ele simplesmente, quando ele dá vida para aquela mulher, ele antecipou a morte dele na cruz. Porque ali eles ainda estavam vivendo uma lei do Antigo Testamento. E Jesus, ele não veio para revogar ou para não cumprir a lei, ele veio para cumprir a lei. Glória a Deus. E ele ainda não tinha morrido na cruz, ou seja, ainda só após que ele morreu na cruz, que nos deu o direito da graça, da salvação. Porque até outrora o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então Jesus, ele praticamente antecipou a morte dele na cruz do Calvário. Porque a palavra graça, ela se encontra apenas no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem a palavra cuidado, arrependimento, fé, esperança, mas a palavra graça não tem. Eu encontrei uma palavra que se aproxima no Antigo Testamento, a misericórdia de Deus. Qual? Chamado-se de clemência. A palavra clemência é uma das palavras mais antigas do dicionário mundial do grego-latim. E o que significa a palavra clemência? Perdão de um condenado. E quando eu vi o pecado dessa mulher sendo perdoado e ela ganhando a vida de volta, eu assisti um dia um julgamento de uma pena de morte, apóstolo. As paredes são de vidro
e ali vai passando no meio do corredor aquela pessoa acusada, e tem a parte onde fica o juiz na frente, tem a parte onde fica o jurado, tem a outra parte que fica os facultativos que são convidados, e as famílias, e ali o juiz, antes de executar aquela pessoa à morte, faz para ele, dá para ele a oportunidade para fazer o último pedido, e vai dizer: você tem algum pedido para fazer? Alguém pode dizer assim: eu quero ver minha mãe pela última vez. Outros vai dizer: eu sou inocente, mas isso não vai levar ele da morte. Outros podem dizer: olha, eu ainda quero comer uma comida, aleluia, que eu queria ter desejo. Se algum pedido for ao alcance deles, pode ser concedido. Aí que eu vejo, então, descubra a palavra clemência. E se a palavra diz que todos nós pecamos e destruídos fomos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, talvez eu veja aquela mulher indo para o corredor da morte para ser condenado, mas como Jesus perdoa os pecados daquela mulher, a palavra clemência entre ação, aí o advogado maior chega e diz assim: eu pago pelo preço dessa mulher, o que eu tiver de pagar eu vou pagar. Jesus antecipou a cruz, a morte dele na vida daquela mulher. Existe coisa na nossa vida que Jesus ali, ele não quebrou a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Jesus, ele não quebrou a lei, mas ele quebrou o protocolo. Sabe o que Deus está dizendo? Isso aqui é só para quem tem a de mão levantada, para justificar a lei, para Deus se favorecer. Ele não vai quebrar a lei, mas ele vai quebrar o protocolo ao teu favor. Aleluias. Aleluias. Com permissão do apóstolo, quero pedir para a igreja colocar sobre os pés. Coloca sobre os pés, igreja. Aleluias. Aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e unigênito, para todo aquele que nele crer, que não pereça, mas que tenha vida eterna. O maior querer de Deus é que o mundo se arrependa. Hoje um pastor africano me perguntou, eu estou com um vídeo ali, vai ser lançado, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês. Ele perguntou para mim: pastor Gabriel, o que você acha dessa, uma das maiores catástrofes de todos os tempos do Rio Grande do Sul, que está acontecendo entre a tragédia e Deus? Eu creio, aleluia. Eu abaixei a cabeça e disse: Deus, se eu ainda sou profeta, eu preciso dar uma resposta para esse homem. Eu disse assim para ele: existem coisas que acontecem dentro da Bíblia, que é permissão de Deus. Mas existem coisas que é o próprio Deus que faz. E existem coisas que é cumprimento da palavra de Deus. Mas esse caso que aconteceu foi uma consequência da natureza da vida. Porém, que fique de alerta, que o maior querer de Deus é que o povo se arrependa dos seus pecados. Deus poderia ter parado aquela barragem? Poderia, porque a Bíblia diz em Isaías que Deus, ele pega toda a água do universo com a palma da mão. Mas por que Deus permite isso? Para que alguém veja o que está acontecendo e se arrepende dos pecados. Aí me fizeram uma pergunta mais difícil: mas pastor Gabriel, aí tem pessoas inocentes? Tem crianças que estão morrendo? Tem pastores que morreram? Tem pregadores, tem missionários, pessoas que enterraram todo o seu sonho, que conquistaram ali. A minha resposta foi diante de Deus foi: nós cristãos, porque nós somos crentes, nós não estamos livres da morte, nós não estamos livres do assalto, nós não estamos livres da bala perdida, nós não estamos livres da tragédia. Simplesmente nós temos que preparar a nossa alma para encontrar com Deus. Aquele que parte diante da palavra de Deus, ele não parte para a morte, ele parte para uma outra vida que vai encontrar com Deus. E quem morre em salvação parte para uma outra vida para encontrar, aleluia, com aquele que o juízo final vai prestar conta. Os que ficam vivos, que fica alerta, a volta
Manakayoto como shinayo. Ajigamuyo kandanayu sayono. Hanayo kayoshiro toyoha. Anayo koyeshinayo kodemionasi. A cada dia de vida que Deus nos dá, é mais uma oportunidade de um novo recomeço. Se ontem você não foi tão bem, que o dia de hoje é Deus nos dando a oportunidade para ser melhor do que hoje. Se o dia de hoje não foi tão bem, pastor Gabriel, passei por luta, por prova, que amanhã você seja melhor do que o dia de hoje. E tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim, ainda essa semana transformará em notícia boa. Levante a sua mão direita.